Bem-vindos à nossa última aula assíncrona do curso de Cálculo 2, PLE. Meu nome é Mônica e a gente vai falar sobre multiplicadores de Lagrange, já anunciado aí pelo professor Renato nas últimas aulas aí de máximo e mínimo. Bom, vou começar com um problema, tá? Que é o de determinar o máximo e mínimo absoluto de uma função de duas variáveis, que é 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 4x menos 5, quando a gente faz a restrição desses valores x e y estarem obrigatoriamente sobre uma curva que é dada pela equação x2 mais y2 igual a 16. Bom, nessa curva é um círculo centrado na origem, raio 4, tá? A gente sabe que é um conjunto fechado, limitado. Essa função de duas variáveis é contínua em R2, em particular, sobre essas curvas C. Então, a gente já começa o problema sabendo que a gente vai conseguir encontrar o máximo e mínimo dessa função. Bom, como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, primeiro, quando a gente examina lá nossa função de duas variáveis, a gente pode reparar que a gente tem x ao quadrado, a gente tem y ao quadrado, mas a gente tem x aqui linear. Bom, como a gente tem a relação entre x e y para o círculo ao quadrado, a gente certamente vai ter um pequeno problema quando a gente quiser explicitar x em função de y. A gente conseguiria estar marcando esses dois pontos que eu fiz aqui, tá? Nesse círculo, e a gente poderia dizer que x, essa metade à direita, ela pode ser trabalhada como raiz de 16 menos y2, e essa parte aqui à esquerda, a gente poderia dizer que x é igual a menos raiz de 16 menos y2. Então, o primeiro modo seria transformar esse problema, tá, em dois subproblemas, ou seja, dividir em duas etapas, procurando por máximo e mínimo. Primeiro, uma função de uma variável, quando a gente substituísse no lugar de x por raiz de 16 menos y2. E o segunda função de uma variável, eu estou chamando h2 de y, quando a gente substitui no lugar de x por menos raiz de 16 menos y2. Quando a gente faz a substituição de x por essas expressões, a gente trabalha a função fx, y, a gente vai obter essas duas expressões, tá? Funções de uma variável, com y variando entre menos 4 e 4. As funções são contínuas, vão possuir um valor máximo e mínimo, uso as técnicas de cálculo 1 e chego à minha solução procurada. Esse seria o primeiro modo. O segundo modo seria olhar agora, não ter que partir em dois subproblemas, ou seja, olhar para esse círculo através de uma parametrização. Muito fácil, então seria agora parametrizarmos, por exemplo, o círculo como 4 cosseno t, 4 seno t, t variando de 0 a 2π para cobrir todo o traço, e fazendo a restrição da minha função, tá? Essa parametrização, obtendo o que eu estou chamando de função h, que depende da variável t. Essa seria a nossa expressão, 27 mais 16 seno ao quadrado menos 16 cosseno t, fácil de ser encontrada. O parâmetro t aqui estaria variando de 0 até 2π, trabalharia com as técnicas de cálculo 1 e chegaria aí o valor máximo e mínimo, já que essa função ela é contínua, definida no intervalo fechado. Ou usar agora o método dos multiplicadores de Lagrange, que é muito interessante e vai abrir um leque depois de outras possibilidades. Tá? Bom, a fim de chegar no enunciado do método de multiplicadores de Lagrange, eu vou começar com uma história. Eu vou contar a feliz história de Dona Aurora, uma senhorinha aposentada, já de idade, que há 3 anos atrás resolveu morar no campo. Bom, depois de muito procurar, ela encontrou um sítio super bem localizado, num vale, exatamente na Serra da Mantiqueira, linda paisagem, muito calmo. E, como ela não tinha muito dinheiro, ela, além da compra desse sítio, ela resolveu fazer algum tipo de plantação que melhorasse sua aposentadoria. Bom, investigando as condições climáticas, o que os vizinhos plantavam, etc., ela notou que nessa região o plantio de framboesa ele é de um custo bem baixo e, digamos que a relação aí investimento-lucro era muito boa. Bom, então ela plantou há 3 anos atrás e
nesse ano, 2020, justamente em março, já que a colheita de framboesa acontece nessa região entre março e junho, ela estava com a primeira produção, super feliz, tá? Lindas framboesas, e ela se vê no começo da pandemia e as pessoas da família que iriam ajudá-la, tá? Exatamente nesse momento em que ela tem que fazer a colheita, e a colheita é praticamente diária, porque a framboesa ela é muito frágil e tem que ser retirada com mãos femininas de preferência, tá? E diariamente ela se vê sozinha, tendo que enfrentar todo o trabalho de seu sítio. Bom, quando ela foi para esse sítio, ela não tinha muito investimento, o máximo de investimento que ela fez para essa plantação de framboesas foi construir um carrinho, um mini carrinho-pipo que ela usava manualmente e que ela tinha até alguns ajudantes, tá? Inicialmente, que deixou de ter. A framboesa não gosta de solo encharcado de água, mas ela precisa de água diariamente. Quando ela escolheu esse sítio, ela escolheu justamente um sítio que tivesse um rio passando, né, para ela ter o conforto de ter água, tá, passando por suas terras. E ela começou, bom, não tenho meus familiares ajudando, mas todo dia eu saio de manhã bem cedo, fazendo até jus ao seu nome, né, Aurora. Ela vai cedo, leva esse carrinho-pipa, vai até o rio, enche de água, vai até a sua plantação de framboesas, faz a colheita de algumas framboesas e volta para casa, faz uma geleia, etc. Bom, depois de alguns dias ela começa a notar que esse processo está muito cansativo. Ela então começa a ter ideia, bom, cada dia eu vou num ponto diferente do rio e vou tentando, pelo tempo lá que eu vou estar caminhando, vou tentar ver qual é a distância, calcular mais ou menos a distância que eu estou percorrendo cada dia, para ver se eu consigo minimizar a distância percorrida. Bom, ela começou a fazer, né, esses percursos e mais ou menos, tá, no mapa do sítio, ela começou a marcar. Vejam que ela, né, ela tinha aqui em azul o rio, tá, o trajeto do rio. Ela tinha a casa dela, onde ela plantava framboesas, que não podia estar tão próximo de sua casa, já que framboesas exigem sol, não solo, mas sol, né, bastante sol para que elas fiquem mais docinhas. E, bom, então ela começou a escolher pontos, né, cada dia e calcular essa soma. Vejam que ela começou a traçar. Por exemplo, no primeiro dia ela escolheu esse lugar no rio, ela foi, mediu mais ou menos, calculou quanto ela levava, né, da casa, quanto ela percorria da casa ao rio, do rio a Framboesas. O segundo dia foi o percurso vermelho, casa, ponto do rio, Framboesas. Terceiro dia, o trajeto verde, casa, ponto do rio, a Framboesas. Então, ela foi calculando e foi escrevendo diariamente, né, do lado, tá, o quanto ela estava percorrendo, ou pelo menos um valor aproximado. Bom, ela começou a notar que tudo bem, ela estava tentando um método, mas não parecia muito inteligente. A dona Aurora não teve possibilidade de fazer faculdade, mas ela gostava muito de matemática na escola. Depois que ela começou a olhar esses cálculos que ela estava fazendo, ela começou a notar que a casa e o ponto das framboesas estava fixo. O que ela está mudando são os pontos que ela está escolhendo no rio. Quando ela tem a soma dessas duas distâncias, quer dizer, de repente veio na sua cabeça que o conjunto, o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias para dois pontos fixos é um valor constante, era uma curva. E essa curva era elipse. Então, ela começou a tornar o problema dela, né? Começou a olhar matematicamente, usando geometria analítica. Ela teve a ideia de que, se ela começasse a traçar elipses com focos na casa e no lugar onde ela tem a plantação, começando a desenhar essas elipses, ela estaria encontrando o conjunto aonde a soma das distâncias dava um valor constante C. E que ela estava procurando, na realidade, qual era o C menor possível, tá? Ou seja, qual seria
o primeiro momento em que essas elipses estariam tocando a curva do rio. Ela começa a desenhar elipses. Começou a desenhar lá, porque ela estava até enferrujada, ela aprendeu, tá? E começou a traçar. Ela pegou vários barbantes, correto? E com certo comprimento, e começou a traçar elipses com focos na casa em framboesas. Traçou a cor de abóbora, traçou o verde, viu que elas ainda estavam meio distantes, então ela pegou um barbante bem maior, traçou a seguinte, começou a ver que, finalmente, tá, essas elipses estavam tocando a curva do rio. Foi surpreendente, por exemplo, notar que no primeiro dia, quando ela fez o trajeto, que ela escolheu esse ponto P aqui inicial, como esse ponto P inicial estava na curva do rio e nessa elipse verde grande, e também esse terceiro, né, ponto que ela escolheu, no terceiro trajeto, também estavam nessa elipse verde, ela teve a feliz observação de que, na realidade, no primeiro dia e terceiro, ela fez, tá, na realidade, a soma, né, das distâncias exatamente com o mesmo valor. Mas essa elipse verde, ela estava dando, na realidade, a soma dessas distâncias grande demais, porque ela já tinha passado aqui, na realidade, olha só, aqui o rio tinha uma porção dentro dessa elipse verde. Então, ela vai ajustando o tamanho dos barbantes, vai ajustando até que ela chega, finalmente, no desenho da elipse vermelha, tá? Marcando esse ponto aqui. Se vocês observarem, é, na realidade, o primeiro ponto de contato, e ela se dá por muito feliz porque ela consegue encontrar, na realidade, o valor mínimo que ela teria que percorrer diariamente para fazer o trajeto casa-rio, rio-framboesas. Bom, Dona Aurora só sabia, né, a matemática lá da geometria analítica que ela aprendeu, tá, na escola, mas nós sabemos um pouco mais e a gente gostaria, então, de ver, tentar olhar para essa situação que a Dona Aurora enfrentou com os olhares de cálculo. A primeira elipse, tá, que vai ter um contato com a curva do rio, tá, levando-se em conta que esse rio é um rio com um traçado, digamos assim, quase que de classe C1, correto, gente? Ela não tem quinas, tá? Então, um trajeto bastante suave. Então, esse primeiro ponto de contato, ele vai ser, na realidade, obrigatoriamente um ponto de quê? De tangência. Ou seja, essa elipse vermelha, ela vai ter que ser tangente a essa curva do rio. Tá? O que isso significa? Se elas têm a mesma reta tangente, nesse ponto, onde a gente está tendo o mínimo, tá, dessa soma dessas distâncias, é porque a reta normal ela vai ter que ser a mesma para a curva do rio e para essa elipse vermelha. Então, se eu traçasse os vetores normais, tá? Tanto a curva do rio, que eu estou aqui fazendo como se fosse o vetor azul, e um vetor normal, a elipse, tá? Que eu estou trazendo como vermelho, a gente poderia ter esse traçado, na realidade, a gente poderia estar com os dois vetores, tá? Em sentidos opostos, ou os dois apontando para baixo, tanto faz. O que é importante aí é que a gente tem o quê? A reta normal coincidindo. Bom, vamos tentar tornar essa situação toda, né, matemática, vamos formalizar o problema da Dona Aurora. Bom, a gente vai inicialmente colocar um sistema de coordenadas, né, para o problema que ela quer resolver. Nesse sistema de coordenadas, a gente vai indicar C como as coordenadas da casa, que vão ser fixas. A gente vai indicar por R as coordenadas de um ponto do rio, essas vão estar variando, vão ser X e Y. F vai indicar as coordenadas das framboesas, também um ponto fixo. E a gente vai construir uma função f de x, y, que vai depender justamente, né, de x, duas variáveis, e vai calcular a soma de duas distâncias. Do ponto fixo C é o ponto variável xy, mais do ponto variável xy a f fixo. Bom, a gente vai imaginar que essa curva do rio é uma curva que a gente conseguiu modelar, ou seja, vai ser uma relação entre x e y e é dada, portanto, como g de xy igual a zero. Vai ser a equação da curva do rio. O que a gente vê é que aquelas elipses que a Dona Aurora traçou eram, na realidade, o quê? É pegar f de xy igual a um valor constante, né? Eram as elipses.
Então, são curvas de nível f de x, y igual a c. Como o mínimo no problema da Aurora coincidia exatamente no primeiro ponto de contato, ou seja, coincidia quando a curva do rio tangenciava a elipse, né, que eram curvas de nível da f de x, y, a gente vai ter nesse ponto de tangência primeiro, inicial, tá? As retas tangentes coincidindo, a reta normal coincidindo, e quem é um vetor perpendicular a g de x, y igual a zero? É o vetor gradiente. Quem é um vetor perpendicular a f de x, y igual a c, que era a elipse? Era um vetor gradiente de f. Então, no ponto onde a elipse tangencia, os vetores gradiente de f em T0 e gradiente têm mesma direção, tá? Eventualmente sentidos opostos, mas mesma direção, e dos vetores têm mesma direção quando a gente consegue escrever um como múltiplo do outro, múltiplo escalar. Então, isso acontece quando existe uma constante real, que eu estou chamando de lambda, tá? Tal que o gradiente de f em T0 vai ser um múltiplo lambda de gradiente de g no ponto T0. A gente vai dar sempre ao nome dessa constante real aqui, tá? Que vai aparecer no método que a gente vai estar introduzindo, constante chamada de multiplicador de Lagrange. Bom, nós, na realidade, acabamos de encontrar o teorema, tá? O resultado que a gente estava procurando, que é o seguinte. Começamos com uma curva, que é a curva de nível de uma função g de x, y, tá? E com a hipótese de que o gradiente de g, tá? De x, y é não nulo para todo XY da curva, tá? Nessa curva de nível. Isso, obrigatoriamente, porque não faria sentido a gente ter, né, um gradiente de g num ponto da curva, onde a gente estaria procurando o máximo mínimo, tá? Se o gradiente estivesse sendo lambda. Supomos que f e g são funções de classe C1 numa vizinhança dessa curva C. E o problema que a gente quer resolver é: se f de x, y tem um máximo mínimo num ponto x0, y0 sobre a curva, ou seja, quando eu estou procurando por um máximo mínimo de uma função de duas variáveis, tá? Restrito, tá? A uma curva C, tá? Quando ele acontece nessa curva C, então existe uma constante real lambda, um multiplicador de Lagrange, tal que o gradiente de f no ponto P0 é múltiplo de lambda gradiente de g no ponto P0. Como é que eu posso reescrever essa condição? Bom, o gradiente de f tem, né, ele é composto de um vetor composto por f de x, f de y, tá? Mesma coisa para g, g de x, g de y. Então, a gente aqui, quando a gente escreve essa relação, a gente tem, na realidade, duas equações. Então, a gente vai ter, na realidade, isso equivale a resolver o sistema. Então, a derivada de f com relação a x no ponto x, y vai ser lambda g com relação a x no ponto x, y. A derivada de f com relação a y no ponto x, y vai ser um múltiplo lambda da derivada de g com relação a y no x, y. Se a gente tivesse só essas duas equações, a gente teria muita incógnita, porque a gente está perguntando quem é x, quem é y, quem é lambda. Mas a gente não pode esquecer que esse ponto x, y é um ponto da curva, sobre a curva C, que tem a equação g de x, y igual a c, já que é uma, né, C é uma curva de nível de uma função de x, y. Então, agora a gente tem três equações com três incógnitas, pronto para resolver. Bom, o problema, então, inicial que a gente tinha era qual? Determinar o máximo e mínimo absoluto daquela função f de x, y sobre com a condição, né, de x e y estarem sobre, tá, o círculo centrado na origem de raio 4. Bom, vamos fazer o problema agora formalmente, como se a gente estivesse resolvendo. Sempre o primeiro passo é garantir a existência de máximo ou mínimo absoluto, ou por um teorema, ou pela natureza do problema, tá? Ou matematicamente, ou pela natureza do problema. Aqui, no caso, a gente está procurando pelo máximo e mínimo sobre a curva C, como a gente já bem disse, essa curva é um subconjunto limitado, fechado. A f é uma função contínua, tá? Sobre essa curva, logo a gente pode garantir a existência desse máximo e desse mínimo absoluto em C.
O segundo passo seria qual? Bom, a gente gostaria agora de estar usando métodos multiplicadores de Lagrange. Então, a pergunta é, podemos usar o método multiplicadores de Lagrange? Porque haviam duas hipóteses lá, né, para a gente estar trabalhando. Bom, a primeira hipótese era sobre como é o gradiente de G sobre essa curva. Será que ele se anula? Então, a gente começa pegando a G de XY. A G de XY aparecia como, gente? Na restrição. Então, a gente começa definindo G de XY como sendo x2 mais y2. x2 mais y2 igual a 16 vai ser uma curva de nível, né, da função G. Bom, calculamos agora o gradiente de G. O gradiente de G vai ser a derivada com relação a x, que vai dar 2x, depois a segunda componente, a derivada com relação a y, que é 2y, e a gente vai igualar esse gradiente, tá, ao vetor nulo, tá? Isso acontece certamente quando x, y, tá, for 0, 0. Pergunta: o ponto 0, 0 está sobre a curva? A curva é x2 mais y2, 16. 0 é diferente de 16, portanto, esse ponto não está na curva, o que nos mostra que o gradiente de G nunca se anula em pontos sobre a curva C. Tá? Era a primeira condição que a gente tinha lá no teorema dos multiplicadores de Lagrange. A segunda era observar se essas duas funções que eu estou trabalhando, que é a função que eu quero maximizar, minimizar e a restrição, se elas são de classe C1. Bom, o gradiente de f, como é que vai ficar? Primeiro eu vou derivar com relação a x. Então, vai ficar aqui 4x menos 4. Então, essa é a primeira componente do gradiente de f. E a derivada com relação a y, fácil, vai ficar simplesmente 6y. Tá? O gradiente de g já tínhamos calculado, que era 2x e 2y. Olhem para as funções, né, para as componentes dos dois vetores gradientes, são, né, obviamente contínuas, então as funções f e g são obviamente de classe C1 em R2, ou seja, em particular numa vizinhança lá da curva, tá, que é o círculo, né, centrado na origem de raio 4. Logo, podemos usar o método de multiplicadores de Lagrange. Tá? E é isso que a gente vai fazer, então, no próximo passo. Bom, então, vamos usar um método que era como, gente? O método equivalia a resolver esse sistema. Eu vou calcular as derivadas parciais de f com relação a x e y, igualar a lambda vezes as derivadas parciais respectivas com relação a x e y da função g, que é a restrição. Não esquecendo que a gente tem a condição de x e y estarem sobre a curva, sobre a restrição. Bom, já tínhamos calculado as derivadas, tá, gente? Com relação a x, ficava, vamos escrever aqui. Com relação a x, era 4x menos 4, né? E a derivada de g com relação a x tinha dado 2x. A derivada de f com relação a y já tinha dado 6y. A derivada de g com relação a y tinha dado 2y. E a nossa condição é de x e y estarem sobre o círculo, tá, de raio 4. Então, a gente reduziu o problema todo a fazer um cálculo algébrico. Isso aqui é muito bom, tá, gente? Porque, digamos que eu tivesse um problema mais complicado, isso é uma coisa que a gente pode facilmente programar, tá, em situações complicadas. Bom, então, esse é o sistema que a gente está olhando. Bom, por onde que a gente começaria a olhar esse sistema? Eu diria que a equação mais fácil da gente manipular é essa segunda equação aqui. Tá? Bom, mas cuidado! Erro comum que eu vejo muitos alunos fazendo. Professora, 6y igual a lambda vezes 2y, a gente corta 2y com 6y, fica 3 do lado esquerdo, lambda igual a 3. Já estou resolvendo o sistema. Erro. Por que erro, gente? Porque a gente não pode sair simplificando y com y. Quando a gente faz uma operação desse tipo, a gente não está permitindo que y seja eventualmente o quê? 0. E ao não deixar y se anular, a gente está jogando solução no lixo. Tá? Então, a gente não está resolvendo o sistema como deveria. Então,
Vamos ver como é que a gente pode resolver manipulando essa segunda equação. 6y igual a lambda vezes 2y, correto? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar, então aqui no caso eu joguei lambda vezes 2y para a esquerda, e aí eu vou conseguir colocar 2y em evidência, ou seja, eu vou estar reescrevendo essa equação como sendo 3 menos lambda, e isso vai ser igual a 0. Agora sim está pronto para a manipulação algébrica. Tá? Porque a gente tem um produto sendo 0, então a gente tem duas opções. Ou y se anula, ou 3 menos lambda se anula, ou seja, o lambda é igual a 3. Então, agora está perfeito. A gente tem duas opções. Y igual a 0 ou lambda igual a 3. Vamos começar com a primeira. Se y igual a 0. Se y igual a 0, vamos olhar lá de novo o nosso sistema. Já manipulamos a segunda equação. A primeira não tem y, então só temos uma alternativa. Substituir aqui y por 0, vai ficar x ao quadrado é 16. Então, x vai ser mais ou menos 4. Tá? E a gente já encontrou as coordenadas, tá? Muitas vezes, quando a gente vai manipular esse sistema, a gente nem passa, às vezes, pelo valor de lambda. Tá? Pode acontecer em alguns casos que a gente manipule o sistema sem ter que determinar lambda. Em outros, fica mais fácil a manipulação do sistema passando por lambda, eventualmente. Então, cada caso é um caso. Mas aqui a gente nem precisou passar por valor de lambda, a gente já encontrou o quê? 2 pontos. Primeira coordenada 4 ou menos 4, segunda coordenada nula. Então, eu tenho 2 pontos candidatos, 4, 0 e menos 4, 0. Como eu já comecei o problema, sabendo que vai existir solução, vai existir um máximo e mínimo absoluto, a única coisa que eu tenho que fazer, cada candidato que eu for encontrando, é substituir o valor da função nesses candidatos. Tá? Aqui eu já estou fazendo de graça para vocês de cálculo, estou pegando aquela função que foi dada inicialmente, estou substituindo nesses dois valores, está dando 11 no ponto 40 e 43 no ponto menos 40. Bom, não terminou. Não terminou porque a gente pode ter também lambda igual a 3, correto? Bom, então, se lambda igual a 3, vamos ver. Lambda igual a 3, já manipulei a segunda equação, não tem lambda na terceira, então é natural a gente trabalhar com a primeira equação agora. Então, reescrevendo, a gente vai ficar aqui com lambda igual a 3, vai dar 6, correto? Aqui do lado direito. Então, a primeira equação ficou 4x menos 4 igual a 6x. Ou seja, 2x é menos 4, então x igual a menos 2. Então, já achei um valor para x, mas não terminou, porque eu quero, na realidade, saber quais são as coordenadas do ponto x e y. Então, agora a gente vai manipular o quê? A terceira equação. X é menos 2, então x ao quadrado vai dar 4. Então, aqui do lado direito, a gente vai ficar com 16 menos 4, 2. Y ao quadrado é 2, ou seja, y vai ser mais ou menos raiz de 2. Correto? Bom, então a gente obtém o x é menos 2, está fixo. Como y pode ter dois valores, a gente chega a mais 2 pontos candidatos, tá? Que é menos 2 raiz de 2 e menos 2. Menos raiz de 2, tem um sprint aqui, tá, gente? Eu esqueci o sinalzinho, tá? E, na realidade, o valor vai ser o mesmo nesses 2 pontos, tá? E o valor da função vai dar 47. Então, a gente tem, na realidade, aqui, 3 candidatos, né, para valores, que são 11, 43, 47. O mínimo, então, vai ser 11 e o máximo 47 para esse problema. Bom, gente, qual vantagem que a gente tem sobre o método multiplicadores de Lagrange? Alguém pode dizer, Mônica, eu achei que foram muitos cálculos e tudo. Não foram. A maior vantagem, está, do método multiplicadores de Lagrange é essa. Ele pode ser estendido a situações mais gerais. Ele é fantástico, porque ele se adapta. Quer dizer, eu sempre fico impressionada como é que o Lagrange fosse ter uma jogada, uma ideia tão boa, que ela se adapta a situações das mais simples, como seria o que eu estou chamando aqui de exemplo 1. Ou seja, se a gente substituísse, e se ao invés de funções de 2 variáveis, a gente tivesse funções de 3 variáveis, tá? E a gente estivesse mantendo o mesmo tipo de hipóteses, ou seja, as funções sendo de classe C1, tá? Ao invés de uma curva, a gente tem agora o quê? Uma superfície, lógico, né? Seria dada pela relação g de x, y, z igual a 0, ou seja, seria
uma superfície de nível dessa função de 3 variáveis. Tá? E se eu estivesse procurando por um máximo mínimo, tá? De um ponto nessa superfície de nível, tá? Onde, obviamente, o gradiente não se anulasse, então existe uma constante real, tal que o gradiente da função que eu quero achar máximo mínimo, tá? Seja um múltiplo de lambda do gradiente de z, tá? De máximo mínimo da função. Ou seja, a gente consegue estender, tá? Exatamente o mesmo resultado que a gente tinha para funções de 2 variáveis, onde eu estou procurando por um máximo mínimo restrito a uma curva, com a função, agora, né? 3 variáveis restrita a uma superfície. Tá? Não é só a única generalização, existem várias outras, tá? A gente pode fazer para funções de n variáveis, existem versões. A gente pode, por exemplo, pegar uma função de 3 variáveis que a gente queira procurar pelo máximo e mínimo, aonde esse ponto esteja sobre uma curva que seja interseção de 2 superfícies, ou seja, existe uma gama de possíveis generalizações e todas com essa ideia muito simples de cálculos, tá? Que podem ser até, né, feitos numericamente. Tá? Dou um exemplo aqui que foge, né, ao objetivo do curso da gente, mas é só para vocês verem a força, tá, que tem por trás desse resultado. Como exemplo 2, eu estou dando um problema, tá, que é, dentre as curvas fechadas planas de mesmo comprimento, qual é a que maximiza a área? Bom, primeiro vamos tentar entender, né, como é que esse problema poderia estar nesse contexto que a gente está analisando. Eu estou querendo achar o máximo e mínimo, né, com uma condição. Então, aqui eu quero achar o máximo de uma área, tá? E a restrição é que os objetos são onde eu quero achar esse máximo, vão ter mesmo comprimento. Tá? Agora, reparem que aqui é muito mais complicado, porque as variáveis não são pontos x, y. Tá? As variáveis são curvas fechadas. Ou seja, eu pego uma curva fechada, tá? Eu consigo calcular a área, tá? Usando a integral, a área dentro daquela curva plana, tá? Fechada, e essas curvas todas têm que ter mesmo comprimento. Tá? Essa é a condição a mais. Só para vocês terem ideia, quando a gente trabalha esse problema, uma curva plana vai poder ser parametrizada. Tá? O comprimento de uma curva é uma integral que depende de quem? Dessa parametrização, tá? Como a gente viu. A área também vai ser calculada como uma integral. Então, reparem que agora o problema é muito mais complicado, tá? Porque você não está trabalhando com máximos e mínimos de funções, são funções de funções. Aqui, tá? A área vai depender de uma função, que é uma função vetorial, uma parametrização. Tá? E, curiosamente, as técnicas usadas são, novamente, como de multiplicadores de Lagrange. Ou seja, é uma coisa belíssima que uma ideia tão simples ela possa ser usada para situações muito, mas muito mais complicadas. Tá? Bom, esse problema a gente sabe, né? Vai ser região interior a um círculo. Tá, gente? É um problema que a gente chama de isoperímetro. Bom, como sempre, eu coloco as referências para estudo, indico, como sempre, de novo, a página do professor Valdeci. Quando vocês estiverem lendo esse livro, tá? Que está online grátis lá, Aprendendo Cálculo de Várias Variáveis, quando vocês vão direto para máximos e mínimos condicionados, que é o que a gente está vendo, multiplicadores de Lagrange, antes de começar o texto, tem um izinho, tá? À esquerda, quando vocês clicam, tem uma imagem ótima feita no GeoGebra, que é exatamente mostrando o gráfico de uma função de 2 variáveis, tá? Restrita a uma curva, uma restrição, mostra a imagem, e quando você vai percorrendo a curva, tá? Você vai vendo os gradientes, tá? Da curva de nível da função de 2 variáveis com a curva restrição. E vocês veem justamente que no ponto de máximo e mínimo são exatamente aonde os gradientes vão ter a mesma direção. Dá para fazer a animação, acho que vale a pena, acho que acabar o curso sem ter feito essa experiência lá no site, tá? Por favor, é um incentivo, tá? O Stuart, como sempre, o livro da Cândida Diomara, e tem uma lista de exercícios que eu recomendo que vocês façam, e eu coloquei um exercício chatinho que eu espero que vocês perguntem aí para os professores de vocês. Tá? Bom, antes de tudo, eu queria acabar aí com dias melhores virão, tá, gente?
Meus parabéns para quem conseguiu chegar aí ao último vídeo assíncrono, para quem ralou, tá? É muito difícil, a gente vai voltar ao presencial um dia. E eu sugiro que vocês, tá? Quando a gente estiver conseguindo percorrer de novo ali os corredores do Centro Tecnológico, do CCMN, se vocês estiverem passando pelo professor que deu para vocês, cálculo 2, tá? Nesse sistema aí que foi experimental para todos nós, que vocês deem um olá. O professor não vai reconhecer vocês, com certeza, tá? Mas vocês vão nos reconhecer. E aí simplesmente dizer assim, você foi meu professor de cálculo no PLE. Tá, gente? Então, muito obrigada, tá? Especialmente por terem tido a coragem de chegar aí até o vídeo, o último vídeo assim, tá? Muito boa sorte para vocês, tá, gente? Um ótimo cálculo 3.